A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, Ministério Minuto com Deus. E eu gostaria de, mais uma vez, compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você, para que nós possamos alimentar o nosso espírito, a nossa mente. Não tem nada melhor do que começarmos a semana observando o que Deus diz na sua palavra. E para isso nós temos que estar com o coração e a mente abertos para sermos ministrados de acordo com aquilo que o Espírito Santo falar conosco. Nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. Não basta sermos apenas ouvintes, temos que colocar todo o aprendizado que recebemos em prática. Eu já peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça de baixar o nosso aplicativo no seu celular. Já está disponível na versão iOS e na versão Android. E conheça também a nossa loja online, minutocomdeus.net. Eu quero continuar a refletir junto com você no livro de Eclesiastes. Esse livro tão rico, tão cheio de sabedoria, escrito por Salomão e que tem abençoado tanto a nossa vida. Hoje eu quero refletir em Eclesiastes, capítulo 5. Se você puder, abra a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 5. Eu quero ler com você 2 versículos apenas do capítulo 5. Eu quero ler o verso 19 e o verso 20. Está escrito assim: E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Em vários momentos, a Bíblia fala a respeito do nosso relacionamento com o dinheiro, com as riquezas. Uma vez, uma pessoa se aproximou de Jesus e perguntou para ele assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu assim: olha, se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Aí ele disse: mas quais mandamentos, Jesus? Não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, honrar seu pai e sua mãe e amar o seu próximo como a você mesmo. Aí aquele homem, aquele jovem falou assim: eu já tenho feito essas coisas. O que me falta ainda? E Jesus disse assim: olha, se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E aí você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Quando aquele jovem ouviu isso, ele se afastou, triste, porque ele era muito rico. Então, aquele jovem, ele queria de Jesus algo que o dinheiro que ele tinha não poderia comprar, que é a salvação. E aí, Jesus, então, diante daquele exemplo, daquele acontecimento, ele falou para os discípulos dele o seguinte: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, Jesus está dizendo que a pessoa que serve verdadeiramente a Deus, aquele que é verdadeiramente salvo, ele não ficará preso às riquezas. Ele poderá ser rico. Não significa que nós não podemos ser ricos. Porque é pecado ter muito dinheiro, pastor. Então, não é isso que a Bíblia diz. Você pode ter riquezas. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, próspera, que tenha dinheiro para emprestar, que não passe nenhum tipo de necessidade. E é isso o que Salomão está dizendo aqui. Olha só o que ele diz no verso 19.
quando Deus concede riquezas e bens a alguém. Então, são riquezas que Deus permitiu que a pessoa tivesse. Aqui não está falando de riquezas, de bens, de uma prosperidade conquistada de uma forma ilícita, mas sim de uma prosperidade abençoada por Deus, permitida por Deus. E ele continua dizendo, e Deus capacita essa pessoa para desfrutar dessas riquezas, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Então, eu quero que você entenda que Deus pode sim fazer você próspero. No seu trabalho, dentro da sua profissão, independente do seu nível social, do seu nível cultural, Deus pode fazer de você uma pessoa próspera. Deus pode fazer com que você compreenda essa prosperidade, com que você aceite essa sorte que você teve e você desfrute isso com alegria, que você seja feliz, porque isso é um presente de Deus. É o que Salomão está dizendo aqui. E ele diz que aquela pessoa que é feliz, que é satisfeita nessas coisas, o tempo passa despercebido por ela. Ela desfruta de uma prosperidade constante. Aleluia. Que esse seja eu e você. Que o tempo flua para nós, que o tempo não seja arrastado como tem sido para alguns, né? E nem corrido demais como tem sido para outros, mas que o tempo em nossa vida flua de uma maneira abençoada, que nós consigamos aproveitar cada dia, cada instante, cada hora do nosso dia de uma forma prazerosa, usufruindo daquilo que o Senhor tem nos dado. Deus vai dar muito para alguns, Deus vai dar pouco para outros, de acordo com a capacidade que você tem de administrar, de usufruir, de desfrutar dessas coisas, sem que você comprometa o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas. A prosperidade e a riqueza, quando são concedidas a nós, juntamente com a sabedoria, isso é um presente de Deus. Isso deve ser recebido com alegria no nosso coração. Como sempre, eu convido você a ler todo o capítulo 5 de Eclesiastes. O Espírito Santo pode falar de uma forma tremenda ao seu coração. Você pode escrever aqui nos comentários o que Deus falou com você. Isso será bênção para outras pessoas. É porque tem muitos ensinamentos aqui. Fala sobre a reverência que nós devemos ter quando nós entramos na presença de Deus. Fala sobre o uso correto dos nossos lábios, que nós não devemos falar de uma forma precipitada, não devemos fazer votos a Deus de uma forma precipitada, votos que nós depois não conseguimos cumprir. E ensina que se fizermos um voto, devemos cumprir sem demora. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Mas eu queria me ater a esse ensinamento aqui que eu mencionei nos versículos 19 e 20, a respeito das riquezas, da prosperidade. Nós devemos sim buscar pelas riquezas, pelas bênçãos de Deus, por uma vida próspera, mas não devemos nos tornar escravos dessas coisas. Eu termino com o versículo 10, onde Salomão diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Então, o dinheiro não deve ser o nosso Senhor. O dinheiro deve nos servir. Ele deve trazer bem para nós. Uma vida de conforto não é pecado. Ter uma geladeira cheia não é pecado. Ter acesso a um plano de saúde não é pecado. Ter uma reserva financeira, isso é bênção. Glória a Deus por você que tem um dinheiro guardado aí para uma emergência. O que nós não podemos é nos tornar escravos desse dinheiro. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale ao seu coração quando você ler todo o capítulo aqui de Eclesiastes. E nesse momento eu quero orar por você. Você que talvez esteja enfrentando um tempo de dificuldade na sua vida financeira, como é a realidade de muitas pessoas aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. Deus pode trazer a você novamente a prosperidade. Deus pode abrir as portas, Deus pode abençoar a sua vida de uma maneira que você não está esperando. Apenas creia nele. Ele é Deus, ele te ama, ele cuida de você e ele fará o que for preciso para que você e a sua família continuem sendo sustentados. Eu quero orar por você nesse momento. Deus amado e querido, somos gratos pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu ensinamento, ó Deus. Obrigado por falar tanto ao nosso coração. Senhor, eu quero colocar diante de ti a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que foi trazida, que foi conduzida pelo teu Espírito Santo até essa mensagem, ou que recebeu o link dessa mensagem no seu celular. Que o Senhor dê a ele a provisão, o sustento, que o Senhor supra todas as suas necessidades, tanto dele, dela, como dos seus filhos, dessa família, ó Deus. Que o Senhor nos conceda, segundo a tua misericórdia, a tua graça, que o Senhor nos conceda as riquezas e os bens que forem necessários. Conforme diz a tua palavra, que o Senhor afaste de nós a falsidade e a mentira e não nos permita ser nem pobres demais e nem ricos demais. Dê-nos aquilo que for necessário, para que não ocorra que, estando fartos de todas as coisas, nós neguemos o teu nome, ou que, empobrecidos demais, tenhamos que furtar e profanemos a tua santidade que há em nós. Nos dê, Senhor, sabedoria para usufruir da vida e das riquezas, dos bens que o Senhor tem nos dado de maneira correta. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.